Quando Corey Haim revelou pela primeira vez a história do tratamento horrível que sofreu como uma estrela infantil, muitos acreditaram que ele estava falando sobre Charlie Sheen. No entanto, mais informações surgiram após sua morte prematura, e a verdade era muito mais sombria do que qualquer um imaginava. Corey poderia ser o garoto propaganda para os atores mirins que falharam ao se tornarem adultos. Foi a dependência que o afetou no final, mas existem algumas acusações sinistras que explicam sua trágica queda da graça. Ao crescer, sua mãe percebeu que ele não tinha confiança e parecia dolorosamente introvertido. Apesar disso, ela achava que lançá-lo no palco curaria sua timidez. Ao contrário dele, Carrie, sua irmã mais velha, queria atuar. Logo se tornou um hábito acompanhá-la às audições. Enquanto Carrie era recebida principalmente com rejeição, o garoto teve a reação oposta. Mesmo sem estar fazendo audições, os produtores o queriam. Começou fazendo alguns comerciais e depois conseguiu seu primeiro papel em um programa educativo canadense chamado Os Gêmeos Edison. Não demorou muito para dar um grande salto para Hollywood. Em 1984, com 13 anos, ganhou um papel em um filme, um thriller chamado Primogênito. Nele, interpreta o filho de uma mulher que começa a ver um sujeito nada agradável chamado Sam, interpretado por Peter Weller. Embora isso deveria ter sido um marco emocionante para o pequeno ator, o set do filme acabou sendo aterrorizante, graças às táticas de medo perturbadoras de seu coadjuvante. No seu primeiro dia no set, cometeu o erro de elogiar Peter pela sua atuação. Weller pegou Corey, que mal era um adolescente, e o atirou contra a parede, exigindo que nunca mais falasse com ele no set. Mais tarde, Peter culpou seu comportamento na sua atuação metódica, mas Corey achou difícil se recuperar da provação. Após alguns papéis pequenos, finalmente conseguiu um papel principal em Silver Bullet, de 1985. Depois, ganhou um prêmio de jovem artista por sua atuação no filme para a TV A Time to Live, com Liza Minnelli. Uma vez que Corey contratou um agente em Hollywood, assumiu um papel principal quase imediatamente. Anos depois, seu amigo e colega ator dos anos 80, Corey Feldman, disse que havia alguns problemas sérios no set do filme Lucas, estreado em 1986. Feldman alega que o coadjuvante Charlie Sheen molestou Corey Haim em algum momento durante as filmagens. Claro que Sheen negou essas acusações e teve alguém surpreendente em sua defesa. Acredite ou não, foi a irmã de Corey quem o defendeu. Ela disse que Sheen estava ocupado demais com ela para estar mexendo com seu irmãozinho. A acusação contra o ator parecia ter desaparecido. Então, em 2007, Sheen foi mais uma vez acusado de assediar o ator durante as filmagens. Desta vez, a acusação veio do ator Dominic Bracia, que trabalhou e se tornou amigo de Corey em Os Garotos Perdidos. A mãe de Corey, Judy, falou que nada poderia ter acontecido no set, porque ela teria descoberto, acusando Dominic de ser o responsável por abusar de seu filho. Isso soou exatamente como o que Sheen queria ouvir, e é por isso que algumas pessoas acreditam que ele apagou para dizer isso. Apesar do que pode ou não ter acontecido no set, a performance de Corey despertou interesse. Com toda a empolgação em torno de sua carreira, o jovem decidiu deixar o Canadá e se mudar para Los Angeles. Nessa época, Joel Schumacher estava procurando jovens atores para seu filme, Os Garotos Perdidos. Corey foi rapidamente escalado e conheceu alguém que mudaria sua vida. Outro Corey, chamado Feldman. A maioria dos outros atores em Os Garotos Perdidos era velha o suficiente para festejar, mas os dois passavam o tempo juntos assistindo filmes, começando uma amizade. Os Garotos Perdidos acabou sendo um sucesso e muitos ainda o consideram um clássico. O filme também foi o ponto de partida para uma parceria cinematográfica entre Haim e Feldman. Foi nesse ponto que as pessoas começaram a chamá-los de os dois Coreys. Haim encontrou um amigo e alguém para estrelar filmes. O que poderia dar errado? O diretor do segundo filme deles juntos, Greg Beeman,
Disse que os Coreys gostavam de se divertir no set e às vezes simplesmente desapareciam. Mas acrescentou que eles sempre chegavam ao trabalho na hora. Parecia apenas um par de adolescentes se divertindo, mas havia algo muito mais sombrio acontecendo. O filme exigia que ele dirigisse um carro, mas havia um problema. Só tinha uma permissão de aprendiz, o que significava que deveria haver um adulto no carro enquanto estava dirigindo para manter-se dentro da lei. Os produtores tinham um adulto escondido no banco de trás sempre que precisava dirigir, mas acabou que existiam outras razões para não ser adequado para dirigir um carro. Contou mais tarde que, durante as filmagens, sua luta com a dependência já era um problema. Durante uma estadia em uma clínica de reabilitação, os médicos lhe deram medicamentos prescritos para lidar com os sintomas de abstinência. Entretanto, o jovem ator começou a tomar até 85 pílulas por dia. Os fãs começaram a notar que Corey tinha um problema com drogas e isso teve um impacto em seus filmes, pois ninguém queria assisti-los. Após perder uma boa parte de seus fãs, começou a fazer filmes diretos e um deles teve sua namorada Nicole Eggert como coadjuvante. Seus dias eram passados no set, mas suas noites eram gastas fazendo algo totalmente diferente. Os dois passavam a maior parte das noites na emergência lidando com sua dependência. Acabaram ficando noivos, mas terminaram antes de se casarem. Apesar dos problemas com a dependência, ainda tinha uma boa quantia de dinheiro no banco e decidiu que era hora de conseguir um lugar decente para viver. Encontrou então uma mansão no bairro de Hancock Park, em Los Angeles. Por algum motivo, comprou a casa com seu empresário, Michael Bass, cometendo um grande erro. Bass havia passado 2 anos na prisão depois de ser condenado por fraude e parecia não ter aprendido a lição. O empresário apressou intencionalmente a compra da casa para que ele e Haim pudessem sediar um evento beneficente para Toys for Tots. De acordo com fontes, o evento foi uma grande fraude, mas esse foi apenas o primeiro sinal de alerta entre muitos. Cerca de 1 ano após se mudarem para a casa, Haim tentou demitir Bass como seu gerente, mas ele não estava aceitando. O ator acabou não apenas demitindo-o, mas também atirando nele com uma arma de pressão. Bass foi às autoridades e Corey acabou preso. Feldman teve que intervir e pagar $250 para soltá-lo. 1 ano após esse episódio, Corey Feldman defendeu Michael Jackson enquanto ele enfrentava alegações perturbadoras no tribunal. Quando Michael fez um acordo extrajudicial com seu acusador de 13 anos, quis agradecer a Feldman pelo seu apoio. Ele até convidou os 2 Coreys para passar um tempo em seu rancho Neverland. Essa foi a primeira vez que Haim conheceu Jackson, e essa amizade estava prestes a se tornar controversa. Nos anos seguintes, Haim e Feldman apareceram em um grande número de filmes ruins, numa tentativa de voltar ao mainstream. Haim fez audições para o papel de Batman em Batman Forever, de Joel Schumacher. Provavelmente esperava que Schumacher se lembrasse de quando fizeram Os Garotos Perdidos juntos, mas aparentemente não, pois ele escalou outro ator para o papel. Claramente, Corey contava com a ajuda de amigos como Joel, mas seu comportamento tornou isso impossível. Ainda triste por não ter conseguido o papel em Batman, concordou em aparecer na estreia de Feldman Busted. Durante as filmagens, sua dependência saiu de controle. Embora o filme fosse uma comédia boba de baixo orçamento, Feldman levou a sério. Percebeu que não poderia ser um ator principal que estivesse frequentemente ausente e até ocasionalmente chapado no set. Feldman chegou ao nível de ter que demitir seu melhor amigo. Em 1996, Haim estava prestes a fazer Paradise Bar e precisava preencher seu formulário de seguro. Hesitou na pergunta sobre condições médicas pré-existentes, porque a dependência química estava na lista, não respondendo sobre. Quando os produtores perceberam que tinham um usuário em seu set, checaram o formulário de seguro e então pediram a Lloyd's of London para processá-lo. Ele teve que pagar $375 mil, tudo por não ter marcado que tinha dependência. Haim simplesmente teve que adicionar o dinheiro que devia a Lloyd's of London a uma pilha de outras dívidas.
E quanto aos seus bens? Ele tinha $100 em dinheiro, um Alfa Romeo Spider, suas roupas e um pequeno fundo de pensão. Para piorar a situação, era inelegível para emprego devido ao seu problema com dependência. Retornou ao Canadá, onde fez um filme chamado Sem Malícia, filmado em uma parte remota de Saskatchewan. A pequena cidade tinha apenas um bar e aparentemente o ator ficava lá até a hora de fechar, quase todas as noites. Ele também se comportava estranhamente no set, constantemente parando as filmagens para ligar para casa e verificar se seu cachorro ainda estava vivo. Esse comportamento errático fez com que ele se destacasse, mas não de uma forma boa. Em 2001, um especial de TV mostrou-o vivendo em Santa Mônica em um apartamento simples com sua mãe. Um cambista local contou uma história sobre ele pedindo dinheiro emprestado apenas para comprar uma fatia de pizza. Em 2003, o comediante David Spade fez Dickie Roberts, ex-estrela infantil. O filme está repleto de muitas estrelas reais que falharam em fazer uma transição bem-sucedida para a fama adulta. Haim e Feldman estavam lá. Para ele, foi uma maneira de ganhar algum dinheiro muito necessário, mesmo que não estivesse realmente fazendo filmes mais. Em 2006, o VH1 o classificou como o número 8 em sua lista das maiores estrelas adolescentes. Isso lhe deu uma ideia. Se as pessoas ainda estavam interessadas nele depois de todos esses anos, e quanto a um programa de TV sobre os dois Coreys? A ideia era que ele morasse com Feldman e sua esposa e assistir enquanto tentava relançar sua carreira. Os espectadores que assistiram os dois Coreys tomaram um choque. Eles mal reconheceram o ex-astro adolescente, pois as dependências haviam alterado severamente sua aparência. Mas isso acabou sendo o menor aspecto revelador dos dois Coreys. A série estava prestes a abrir algumas feridas muito reais e dolorosas, e não seria nada agradável. Em algum ponto do programa, Haim se abriu sobre um homem que o tocou inadequadamente quando tinha 14 anos. O homem era amigo de Feldman, que sabia sobre a situação, durante os 2 anos que isso continuou. Após essa revelação chocante, a camaradagem entre eles desapareceu e os dois atores fizeram uma pausa nos dois Coreys. Ganhar um prêmio Gemini canadense pelo seu trabalho no programa não o ajudou economicamente, então voltou ao seu último recurso, vender tufos de seu próprio cabelo e até um dente para ganhar dinheiro. O ator em declínio precisava de algo para esperar, então deve ter ficado bastante animado quando soube que estavam fazendo uma sequência de Os Garotos Perdidos. Certamente não precisaria nem fazer uma audição. Afinal, era um garoto perdido original. Quando Haim perguntou aos produtores quando eles queriam que ele estivesse no set, a reação deles foi devastadora. Não havia papel para ele na sequência do filme. Os produtores ofereceram um papel de figurante, mas Corey apareceu no set embriagado e o mandaram de volta para casa. Isso aparentemente serviu como um alerta, o que o fez se forçar a melhorar. Contra todas as probabilidades, realmente voltou a ser um ator ocupado. Quando o terceiro filme da franquia Os Garotos Perdidos estava em produção, disse que não tinha tempo para participar. Estava agora pedindo um ambiente limpo para evitar tentações, e isso parecia estar funcionando. No entanto, no início de 2010, Corey adoeceu. Um médico fez uma visita domiciliar e concluiu que não havia motivo para preocupação, pois só estava com gripe. Alguns dias após a visita, levantou-se da cama, mas caiu diretamente sobre os joelhos. Quando sua mãe o encontrou, ele estava inconsciente. Ela imediatamente chamou ajuda, e paramédicos o levaram ao hospital. Nas primeiras horas do dia 10 de março de 2010, Corey Haim, com 38 anos, estava morto. Os médicos chamaram de overdose acidental. Foi descoberto que o ator havia usado nomes falsos para obter prescrições de medicamentos. Não é surpresa que os médicos presumiram que o uso inadequado dessas drogas causou sua morte. Mas a causa oficial foi dita como danos aos pulmões e pneumonia. Tristemente, sua mãe não tinha dinheiro para um funeral. Mas felizmente, a cidade de Toronto possuía um fundo para casos de indigentes. Além disso, um site de memorabilia onde Corey havia vendido alguns itens pessoais ajudou a pagar. No final, porém,
Foi a própria funerária que pagou para enterrá-lo. Depois que tudo acabou, surgiu a pergunta trágica: o que aconteceu com Corey? 10 anos após a morte, Feldman lançou um documentário sobre as vidas dos dois Coreys. Nele, há alegações contra muitos homens que ele diz que caçaram um ou ambos. Contou que sua visita ao rancho Neverland de Michael Jackson com Haim consistiu principalmente em passeios de kart e assistir filmes. Mas anos depois, Ed Meyer, produtor de Os Dois Coreys, afirma que tem uma gravação de Haim dizendo que Jackson o tocou algum tempo após aquela reunião inicial. Feldman ainda afirma que eles foram vítimas de predadores de alto perfil e está convencido de que Hollywood simplesmente quer varrer o que aconteceu com as duas estrelas adolescentes para debaixo do tapete. Tudo isso pode ter afetado Corey Haim, que buscou refúgio da própria mente nas drogas. No ano da morte de Haim, os produtores da Academy Awards omitiu seu nome da sessão em memória dos Oscars. O esquecimento já havia começado. Descanse em paz, Corey Haim. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada e deixe seu comentário sobre o que achou do vídeo. Não esqueça de nos apoiar com seu like, um gesto simples de sua parte, mas que faz uma grande diferença para nós. E se gosta de conteúdos como esse, faça sua inscrição no canal, pois toda semana temos novidades. Obrigado por hoje é só, e até o próximo vídeo.